Sabe aquele ciclo que todo mundo já viveu? Analisa. Eu já vivi, não sei você. Na segunda-feira você acorda super motivada. Você faz o planejamento perfeito do dia perfeito, você treina, você come bem, você lê, você bebe água. E assim acontece na segunda e na terça. Só que aí a quarta-feira chega e junto com ela uma promessa que parecia extremamente firme, que você estava convicta de que aquela semana seria a sua semana, começa a virar uma negociação interna com você mesmo. E você começa a pensar: ah, hoje foi muito cansativo. Amanhã eu compenso. Ou melhor, só hoje eu vou pedir um delivery. Ah, se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Marcela e aqui eu te faço conquistar uma rotina produtiva. E quando você menos espera, tudo volta a ser uma bagunça novamente. E hoje eu quero te mostrar por que isso acontece e o que eu aprendi na prática para não depender mais. A maioria das pessoas começa a rotina com base na força de vontade. Ela faz uma lista perfeita de tudo o que vai mudar. Agora eu vou acordar 5 horas da manhã. Vou treinar todos os dias por 1 hora. Eu nunca mais vou sair da dieta. E o problema está justamente nessas promessas, porque elas são muito genéricas, elas são uma transformação completa do dia para a noite e elas não consideram uma única coisa. E é justamente a negociação que vai acontecer com você quando o dia real começar, quando o dia mais difícil chegar, ou quando o dia que você simplesmente não vai estar motivada e você mesmo assim tem que realizar aquelas coisas. Como você não tem um sistema, como você não montou uma meta muito específica para isso, para te sustentar nesse dia, quando esse dia chegar, a negociação vai bater na sua porta e aí não adianta. A negociação vai ganhar. Como diz Dan, o autor do livro Previsivelmente Irracional, se você não assistiu o vídeo anterior, vai lá e assiste, porque eu falei os pontos mais interessantes desse livro que eu li. Eu não trouxe todos para justamente te encorajar a ler esse livro. E esse autor, o que ele fala? Que justamente as emoções do presente têm mais força do que o planejamento racional do passado. Ou seja, se você estiver hoje triste, aquela emoção do dia, ela vai comandar você e não o seu racional no dia que você fez o seu planejamento, provavelmente no domingo. Então você precisa ter boas metas e você precisa vencer a negociação, porque no dia em que a sua emoção não estiver tão favorável para você cumprir aquela meta, você precisa vencer. E justamente é por isso que na segunda-feira você consegue. Você está focado, você tem o seu porquê muito forte, você sabe onde você quer chegar. Só que na quarta-feira, o estresse, o cansaço e todas as distrações começam a negociar com você. Por isso que é tão importante você ter um sistema que te ajude a vencer essas negociações. E não é que você não tenha força de vontade, pelo contrário, com certeza força de vontade você tem. É que você está lutando contra o seu próprio sistema biológico. Esse ciclo de negociação funciona mais ou menos assim. Você começa bem, você sente que você está confiante, que você está seguindo todo o planejamento, que está dando tudo certo. E aí você começa a flexibilizar. Ah, hoje talvez eu não vou, mas amanhã eu recupero o hábito, porque eu aprendi isso com a Marcela. Quanto mais rápido eu recuperar o hábito, melhor para mim. Só que quando você começa a flexibilizar, você abre pequenas exceções. Com essas exceções, as exceções acabam virando o padrão. E aí é onde a negociação, ela vence. Porque com apenas uma flexibilidade, você começa a ver aquilo como: ah, eu consigo retomar na segunda. E vai ficando normal até que aquilo se torna o padrão. E quando aquela motivação inicial que você viu que você consegue, que tá dando tudo certo, que você ficou confiante, quando essa motivação passa, você observa o que sobrou. E sobrou o peso da bagunça. E através dessa flexibilidade,
fez você retornar para aquilo que é a estaca zero. Tá tudo bagunçado, voltei a ficar perdida e agora? Recomeçar? E como James Clear, o autor do livro Hábitos Atômicos, ele sempre diz, você não sobe ao nível das suas metas, você cai ao nível dos seus sistemas. Então, se você não tem um sistema muito bem feito, nesse dia ruim, nesse dia difícil, na quarta-feira, que o cansaço, o estresse e a distração vai te visitar, se você não acompanhar o seu sistema, essa negociação, essa conversa interna vai te derrubar. E ela sempre vai te derrubar se você não cuidar mesmo do seu sistema, da sua base. E nesses anos todos, 11 anos de hábitos, de tentativas e erros, o que eu aprendi mesmo, que a parte assim mais libertadora é que você não precisa confiar na sua força de vontade. Por quê? Ela é um recurso limitado, ela vai acabar. Ela funciona basicamente como a bateria de um celular. Pela manhã vai começar cheia. E aí, conforme o longo do dia for passando, ela vai descarregando. A nossa força de vontade, basicamente, é dessa forma. Então, é por isso que eu, Marcela, não construo a minha rotina baseada se eu vou estar motivada ou não, se eu vou estar alegre para fazer determinado hábito naquele dia ou não. Eu construo a minha rotina baseada num sistema que é previsível. E ele vai me sustentar mesmo no dia ruim, mesmo no dia difícil, mesmo no dia mais frio. E foi entendendo isso, esse poder, essa girada de chave de que os recursos, principalmente da força de vontade, é limitado. E quando eu tenho um sistema que funciona, então foi aí que eu aprendi. Foi aí que eu fui entendendo como evoluir. E então eu desenvolvi um método vida que eu aplico comigo e aplico com as minhas alunas. E basicamente o método vida, o vida é um acrônimo, onde o V eu falo sobre vitalidade, é o movimento diário, mas com flexibilidade. O que quer dizer bem essa flexibilidade? É que você deve realizar aquele movimento que é interessante para você, que você gosta, porque é melhor você realizar aquele do que você não realizar nenhum. Então, se você é aquela pessoa que gosta de praticar yoga, pratique seu yoga, beach tênis, musculação, faça aquilo que é interessante para você, mas não deixe de realizar aquele movimento, porque ele vai fazer com que você esteja cada vez mais viva e te ajude a ser cada vez mais produtiva. Além do mais, o I fala sobre a ingestão inteligente. Inteligente porque você precisa consumir vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas. Você precisa consumir tudo aquilo na quantidade ideal para o seu peso, ideal para o seu objetivo, para aquilo que funciona para você. Então não adianta você pensar que você vai ser produtiva sem se alimentar direito, sem comer verduras e legumes, porque esse funcionamento ideal, básico, precisa acontecer no seu corpo para que você transborde de outras formas. O seu raciocínio precisa estar bem alimentado para que ele possa sim ser produtivo e performar como você quer e você exige. Já na letra D, eu falo muito sobre desenvolvimento de hábitos. Então eu uso o ambiente ao meu favor. Eu ensino às minhas alunas, se você quer ter bons hábitos, quais são eles? Identifique primeiro o que você gostaria de ter. Para desenvolver esses bons hábitos, faça com que o seu ambiente te ajude a fluir, de forma que as suas amizades te ajudem a alcançar aquilo que você deseja. E seja você mesma a influência desse ambiente, seja no seu trabalho, seja onde você estiver. O ambiente, ele influencia muito positivamente para que você continue performando e continue exercendo aquele hábito que você deseja. Seja uma leitura, seja a prática de inglês todos os dias. Já a letra A do método vida, eu falo sobre o alinhamento do sono. É impossível você ter um bom dia e você performar sem você dormir bem. Porque o sono, ele nos ajuda a renovar as nossas forças. Quando você tem uma noite mal dormida, pode ter certeza que esse cansaço vai criar as piores negociações dentro da sua mente.
Eu não sei se você já viveu isso, mas sabe aquele dia em que você dorme mal? E nesse dia, você não tem interesse nenhum em se alimentar bem. Justamente, você pecou em não cuidar da qualidade do seu sono. E isso não vai te ajudar a alcançar o seu objetivo. Então, o método vida é um sistema que funciona. É um sistema que flui sobre a minha vida e a vida das minhas alunas. E quando você aprende a ter um sistema bem montado, você não precisa recomeçar toda segunda-feira. Na verdade, você só precisa ajustar e nunca abandonar. Você não simplesmente larga a sua semana no meio do caminho e resolve recomeçar na segunda. Não. Se algo deu errado, reajuste, ajuste no meio do caminho para que você consiga terminar a sua semana sem simplesmente largar ela de qualquer jeito. E sabe, se você vive constantemente esse ciclo de sempre começar e recomeçar, você sempre para no meio do caminho, sempre funciona apenas uma bem e depois logo em seguida você não consegue continuar nesse caminho, pode ter certeza que o problema não é você. É porque você está dependendo da sua força de vontade. E nesse vídeo aqui você descobriu que ela é um recurso limitado, ela vai acabar. O que você precisa mesmo é de um sistema que funcione exclusivamente para você. E se esse vídeo aqui fez sentido para você, já se inscreve no meu canal. É exatamente isso que eu trago aqui toda semana para vocês. Rotina, hábitos e bem-estar de verdade, consciência e prática. E se você quer saber se eu sigo tudo isso mesmo que eu tô falando, não deixe de entrar no meu Instagram e me seguir para você ver e observar que o método vida está mais presente do que nunca na minha vida. É com muita alegria, com muito prazer que vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!